E aí, galera, Marcelo Bella, presidente Caveira Preta, e hoje o papo de novo é marketing, para você que gosta desse assunto, para você que está estudando, marketing para você que tem negócios. Nunca é demais falar e dividir conhecimento, não é mesmo? Então vamos falar de marketing, né? Marketing é uma coisa que me encanta desde que eu estava nos Estados Unidos estudando para ser um treinador, mas eu ia nos jogos, né, de basquete, de futebol americano, ia ver corridas lá em Indianápolis. E o que mais me encantava eram as festas do marketing esportivo. O marketing esportivo, uma coisa super legal, né? As promoções que eles fazem, os shows que eles fazem antes das partidas, dos eventos esportivos, nos intervalos, nas finais, né? A gente teve agora uma recente final aí da Copa. Que show, hein? Que show que foi feito no intervalo de 30 minutos. O pessoal teve que ficar reaquecendo lá nos vestiários, mas super bacana, né? Maravilhoso. O esporte é uma coisa que une as pessoas, né? E é uma estratégia de marketing, o marketing esportivo. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. A última vez que nós conversamos, nós estávamos falando sobre livros que eu recomendo que vocês leiam, que eu já li, que são livros que acabam melhorando o nosso conhecimento e ajudando nas nossas decisões do dia a dia nos negócios. Isso mesmo. Então eu havia falado para vocês sobre livros, falei do Kotler, né, eu falei das 22 leis consagradas de marketing, e hoje nós vamos falar sobre a estratégia do Oceano Azul. Né? A estratégia do Oceano Azul. É um livro que já foi lançado há muitos anos, mas que também é um clássico da literatura de marketing. E ele foi escrito por dois professores, né? Por dois professores, o W. Chan Kim e René Mabon. E a René Mabon e o W. Chan Kim, eles são professores da INSEAD, que é uma escola de negócios, uma das maiores e melhores do mundo, que fica em Fontainebleau, que fica mais ou menos a 60 quilômetros ali de Paris, e é uma escola super renomada, que inclusive atualmente tem ganhadores de prêmio Nobel, né, em negócio, então super bacana. E esse livro, quando saiu assim, ele foi uma revolução. Ele foi uma revolução na cabeça dos gestores de marketing, né, dos gestores de empresa, porque fala basicamente como fazer do limão uma limonada. Esse ditado ele quer dizer o seguinte: de uma coisa amarga numa coisa doce, uma coisa refrescante, né? Então muita gente está num negócio batendo, né, numa tecla que não está dando certo, muita gente está dando murro em faca, né? Ou seja, não está conseguindo mudar o seu negócio para que ele tenha melhores resultados, bons resultados. Isso é muito ruim, isso é muito triste, porque as pessoas acabam cansando e acabam fechando os seus negócios, infelizmente. E tem dois cases que eu achei muito legais, que estão dentro desse livro, né, da estratégia do Oceano Azul, porque eles falam do Oceano Vermelho e eles falam do Oceano Azul. Mas, Marcelo, o que tem a ver oceano com marketing, né? Eles dão exemplos de pesca, né? Então, o case do pescador, que tem muitos barcos de pesca, onde todo mundo fala, olha, ali tem muito peixe. Aí vai todo mundo para lá e fica tentando pescar no mesmo local, aí o oceano torna-se vermelho pelo sangue dos peixes. Ou seja, muita concorrência acaba estragando o negócio, né? Porque as margens têm que diminuir. Ou seja, não é bom quando tem muita concorrência. Concorrência é importante. É bom ter concorrência para fazer a gente pensar diferente, né, em fazer estratégias melhores, mas quando um setor, um segmento, um nicho está muito saturado, nós temos que ser criativos e buscar um oceano mais azul, que a gente possa pescar só a gente, né, poucos pescadores, que aí o sangue dos peixes não vai tingir as águas de vermelho, né? Então ele continua sendo azul. Por isso que é a estratégia do Oceano Azul, é por isso que tem esse nome. E qual é o principal case de negócios que me encantou, que eu nunca mais esqueci, e por isso que eu recomendo esse livro, que já vendeu mais de 4 milhões de unidades em 47 línguas diferentes.
Olha que case sensacional de sucesso, o livro A Estratégia do Oceano Azul. Eles pegam um case que é o circo. O circo. Eles pegam o circo como case. O circo, quando a gente para pensar no que é o circo, é aquela lona, né? Com aquela arquibancada, aquele palhaço mal vestido, aquele mágico muitas vezes estabanado, né? Aqueles animais que eram usados no circo e que a gente ficava com dó pelos maus tratos. Graças a Deus hoje é proibido a utilização de animais em circo aqui no Brasil e em muitos outros países, mas teve uma época que isso era normal. Eu vivenciei isso, né? Eu vi circo com urso pedalando em bicicletinha, urso jogando basquete, eu vi cachorrinhos, eu vi leões, leoas, até tigres sendo utilizados, né? Elefantes, né? O elefante do circo sendo utilizados e recebendo maltratos, né? Maus tratos. E aí a gente tem assim um pensamento do seguinte: a maioria dos circos que a gente conhece são circos pobres, né? Você percebe que a infraestrutura é muito pobre, que você vai lá, geralmente a entrada é uma entrada quase que de graça, né? Uma entrada simbólica. A pipoca da porta do circo muitas vezes é mais cara que o próprio circo, né? A entrada do circo. E você não vê um circo lotado. Você vê aqueles atletas que são os artistas, né, do circo, malabaristas, trapezistas, muitas vezes machucados, né, muitas vezes com problemas. E não tem um bom espetáculo assim que atrai as pessoas, né? Esses circos, principalmente circos do interior. É um negócio que está acabando. Essa cultura circense, infelizmente, ela está acabando. Então é uma coisa muito decadente, né? Muito diferente do que foi no passado, né? A grandiosidade dos circos, né? Esse negócio de usar animais ferozes em circo, né, pelos grandes domadores, sempre deu problema. Domadores que foram atacados pelos animais, crianças atacadas e mortas pelos animais. Então, realmente o circo ele mudou muito, ele empobreceu muito. Mas será que é isso? Será que o circo ele é um fracasso? Será que é uma ideia que não tem chance de melhorar? Não foi assim que pensou os autores, né, e criadores do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil foi criado no Canadá, né, e ele foi criado com a impressão de impacto não de um circo tradicional, mas um circo que unia o teatro, né, o teatro com a música, as luzes, de uma forma diferente, integrando a plateia, né, deixando a plateia mais próxima, né, atraindo mais a atenção da plateia em num espetáculo assim, praticamente com movimentos quase impossíveis de serem feitos pelos artistas, né? Você também tem o Circo da China, que pode ser colocado atualmente nesse exemplo, na mesma vala comum, mas nós estamos falando do Cirque du Soleil. Então, se pegou um caso de um circo falido que se transformou, se revitalizou no Cirque du Soleil. Olha, o Cirque du Soleil chegou a ter milhares de funcionários com dezenas de shows ao redor do mundo, inclusive com shows fixos em Las Vegas, com bilhões de euros e dólares de faturamento, né? Então, isso é o exemplo claro como você consegue transformar um negócio que não dá dinheiro num negócio de super sucesso. Tem que pensar um pouco fora da caixa, tem que fazer as coisas diferentes para termos resultados diferentes. Então fica aí a minha lição hoje de sugestão para vocês, que é falar do livro A Estratégia do Oceano Azul. No próximo episódio de marketing, eu vou falar sobre marketing esportivo. Você sabe o que é isso? Você sabe o quanto de faturamento o marketing esportivo traz para o mundo do esporte, para os atletas, os clubes, para as federações, confederações? A estratégia chama-se marketing esportivo. Como ele surgiu e como é que ele está atuando no mundo de hoje. Mas isso no próximo vídeo, ok? Valeu, caveira!